lá, então, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Estamos iniciando a aula 2, aula aberta 2, da Farmácia Viva, plantas medicinais para o sistema respiratório. Essas aulas são abertas e elas fazem parte do projeto Ecologia do Ser, numa vertente que foca educação para a saúde, né? Sendo que nós temos uma outra em atendimento social com práticas integrativas. E essa, todo mês, ela traz uma prática integrativa e todo mês tem a farmácia viva. E assim, a fitoterapia, né? Trabalhando com fitoterapia. E dentro da fitoterapia, a gente tem um canteiro de ervas aberto à visitação. E que nesse momento não está aberto, e aí a gente convidou o professor Gilson para falar sobre as plantas que nós temos lá, a maioria nós temos lá, mas que isso, e muito mais que isso, ele vai aprofundar aí conosco, né, no poder das plantas medicinais, e o professor Gilson é o nosso convidado de honra, que fala de ciência de uma maneira muito simples, que todo mundo entende isso, que é muito bacana, tá? Então, seja bem-vindo, Gilson, novamente. E ele vai dar uma introdução aí, e um pouquinho, falar sobre ele, sobre as plantas. Gratidão e sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Tânia. Obrigado pelo convite, né, pelo projeto. Eu sou Gilson Giombelli, trabalho na Universidade Holística. Eu trabalho com terapias complementares integrativas, dentre elas eu trabalho com acupuntura, com massagem, com quiropraxia, plantas medicinais, auriculoacupuntura, né, são técnicas, eu trabalho há mais de 30 anos com terapias complementares, e eu trabalho com fitoterapia há uns 35 anos. Eu sou pós-graduado na área de plantas medicinais, nutrição e farmacologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plantas medicinais. Ontem a gente já falou um pouquinho sobre plantas medicinais para o aparelho respiratório. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais também de plantas medicinais para o aparelho respiratório. E a gente vai dar uma atenção especial hoje para uma erva que a gente tem fácil, né? A gente já falou dela ontem, que é a erva doce. E a gente vai falar um pouquinho, dar uma introdução também para compreender um pouco a parte da fitoterapia, né, para quem não tenha assistido a aula. E quem quiser depois, a Tânia vai disponibilizar a apresentação de ontem, né, se vocês quiserem também, podem me pedir que eu mando a apresentação de ontem e a apresentação de hoje. Né. Para quem quiser anotar meu telefone, né, meu telefone é 011 011, que é São Paulo, aí é 99101 9237. Aí vocês podem me mandar também um WhatsApp, que eu mando para vocês as apresentações, pelo próprio WhatsApp também eu mando a apresentação. E a apresentação eu já mandei para a Tânia também, a Tânia também pode disponibilizar a apresentação. Bom, vou subir a apresentação, e aí eu vou pedir para vocês manterem o microfone fechado, né, que aí vocês não vão ter interferência. A gente faz a apresentação, depois a gente abre para perguntas, né, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, será importante. A gente estava comentando primeiro, né, da questão das ervas, como é que a gente compra uma erva e como é que a gente sabe que uma erva tem qualidade. A gente pode comprar ervas frescas e a gente pode comprar ervas secas, né? Quando a gente vai comprar, hoje em dia a gente compra muito mais ervas secas, né? E a gente tem que considerar, assim, algumas informações importantes. O nome científico de uma planta é extremamente importante para a identificação daquela planta, né? Por exemplo, quando a gente vai falar da erva doce, né, se chama Pimpinella anisium, né? Então, o nome científico, ele é um nome que é único no mundo todo. E esse nome, ele ajuda na identificação. Então, a gente não vai ter confusão, que tem algumas plantas, por exemplo, quando a gente fala de cidreiras, né, a gente pode falar de 5 cidreiras, né? A gente tem 5 cidreiras, até vou abrir a apresentação para depois mostrar para vocês, que a gente pode ter 5 cidreiras fáceis, né, de falar delas, né, inclusive com efeitos diferentes, né. Então, o nome científico é extremamente importante quando a gente fala em plantas medicinais. Parece uma coisa complicada, mas não é.
é sempre importante, né, a gente pegar alguns livros de referência, né, que eles trazem o nome popular e o nome científico, né, para a gente ter certeza de qual planta a gente está falando. Deixa eu tentar encontrar aqui a apresentação. Quando eu falei para vocês de comprar ervas, né? A gente vai ter que pegar sempre, uma das coisas importantes é a característica sensorial de uma planta, né? O que é uma característica sensorial de uma planta? As plantas, né, quando aí a gente vai adquirir uma planta, ela pode ter, ela vai sempre ter dentro dela uma coloração característica e ela tem uma cor característica, um cheiro característico. Né? Se a gente vai lembrar, por exemplo, o orégano, que a gente sempre compra, né? Ele tem sempre o mesmo cheirinho. Muitas vezes a gente compra erva que não tem cheiro, né? Se não tem cheiro, provavelmente não tem princípio ativo, né? Não tem substância dentro. Então, é importante que tenha a cor característica, o cheiro, né? A gente vai lembrar sempre a textura, por exemplo, quando eu toco no orégano, quando eu vou pegar lá dentro do potinho, ele vai ter uma consistência. Inclusive, a gente vai ouvir um barulhinho, né, quando a gente pega, né? Então, se a gente pega, por exemplo, ele estiver macio, né, demais, a gente sabe que ele está estragado. A gente vai usar o nariz, por exemplo, a gente vai cheirar para ver se está com cheiro. E a gente pode até experimentar. Então, essas são as características sensoriais de uma erva, né? Quando vocês forem comprar erva, sempre observar, né, se sempre é a mesma coloração, se você tem o mesmo cheiro, né, se você tem o mesmo jeitão da planta, né, porque toda planta tem um jeitão. A erva doce a gente sabe lá, são sementinhas pequenas. A gente pega, por exemplo, o funcho, o cheiro é parecido, aí as sementes são maiores, né? Quem conhece a diferença entre funcho e erva doce não erra nunca, né, porque a gente vai olhar para o jeitão e a gente já sabe que tem um jeito diferente. Tem muita gente que é desavisado, que nunca prestou muita atenção, por exemplo, vai comprar salsa, né? Vai comprar salsa e compra coentro. Imagino que algumas pessoas daqui já fizeram isso, né? E aí, quando você sente o cheiro, você percebeu que aquele cheiro não é característico. Então, a gente tem sempre que é importante, né, observar o que a gente chama de características sensoriais. Vou tentar subir aqui só para mostrar para vocês, né, a apresentação das cidreiras, né, para vocês verem como que é interessante, né, quando a gente fala das cidreiras, né, que tem 5 cidreiras, né, e aí eu vou mostrar para vocês, é uma apresentação que eu tenho grande quando eu dou curso de fitoterapia, e aí eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que tem nela também. Subiu aí, Tânia? Sim. Sim, né? Aqui tem algumas coisas, eu vou só passar rapidamente, né? E aí eu vou mostrar para vocês as cidreiras. Olha aqui, ó. A gente tem cidreiras, a gente tem 5. Né? Só para imaginar. Se vocês falarem para mim assim, Gilson, eu quero cidreira, eu posso te dar Melissa officinalis, que também é chamada de cidreira, a Lípia alba, que também é chamada de cidreira, a Cymbopogon citratus, que também é cidreira, a Luísia trifila, que também é cidreira, e a Eleonoros muticus, que também é cidreira. Então, olha lá, 5 cidreiras. Qual delas você quer, né? Se você não souber o nome científico, simplesmente você não vai comprar, provavelmente você não vai comprar a correta, né? Quando a gente fala da Melissa officinalis, ela é uma planta calmante, bastante calmante. Mas a gente já fala da Lípia alba, por exemplo, que é uma outra cidreira, ela tem um cheiro muito parecido, todas elas têm uma coisa em comum, que é o cheiro cítrico. Então, a Lípia alba, ela é uma planta que você pode tomar durante o dia, né? Você vai acordar, vai despertar, ela fortalece o sistema nervoso, melhora a memória, né? Mas ela não é calmante, ela é só relaxante muscular. Então, vai bem para uma cãibra, vai bem para uma cólica intestinal, e a Melissa officinalis faz dormir, né? Se você toma durante o dia, você dorme, né? É uma planta ansiolítica, é calmante. A Cymbopogon citratus é o capim-cidreira que vocês conhecem, né? O capim-limão, o capim-santo, né? Uma planta que é bastante relaxante muscular. Então, se tiver cãibra, tiver torcicolo, tiver cólica menstrual, cólica intestinal, cólica estomacal, tudo que tiver de cólica é uma santa erva, né? Tomou um laxante, por exemplo. Sei lá, tomou um chá de sena e está com uma cólica filha da mãe, né? Você toma capim-cidreira, que vai relaxar a musculatura. A gente tem a erva luísa, ou também chamada de verbena, é uma planta bastante calmante e bastante digestiva, né? E a gente tem o capim-cidreira de Santa Catarina, que é um outro capim-cidreira que a gente tem, inclusive, plantado lá no sítio.
Olha lá, essa aqui é Melissa officinalis. Antes que alguém fale que é hortelã, né? Hortelã, ele tem a folhinha peluda e ela é aveludada. Essa aqui a folha é bem áspera, né? Então a gente tem uma folha mais fina e não é aveludada, ela é áspera somente, né? Então essa é Melissa officinalis. Aí essa aqui ela cresce 50 centímetros somente, ela é baixinha, né? É uma erva. Essa aqui é uma erva de arbusto, né? Ela chega a 2, 3 metros de altura, né? Ela dá são trepadeiras, né? O galho cresce, cai e forma uma outra toceira, vai formando toceiras, né? Então essa aqui é a Lípia alba. Essa aqui é muito boa para memória, né? É um relaxante muscular, é muito boa para pulmão também. Esse é o capim-cidreira, né? O Cymbopogon citratus, né? Esse que é um relaxante muscular potente, né? Então, as pessoas às vezes ficam meio molenga quando tomam e acham que é calmante, mas é um relaxante muscular. Essa que é a verbena, essa que é a erva luísa, né? Tem um cheiro muito gostoso, né? A Luísa trifila, que ela é calmante, digestiva. E esse aqui a gente tem o capim-cidreira de Santa Catarina, ou o capim-cidreira brasileiro. Ele tem a folha muito fininha, mais ou menos a folha do capim-cidreira normal dá umas 20 folhas e não chega a ser tão grande, né? 20 folhas desse capim-cidreira de Santa Catarina, a folha é um fiozinho. Então você vai precisar de muitas folhas para que sejam iguais ou largas, igual o capim-cidreira que a gente conhece lá, o capim santo. Se vocês olharem aqui as folhas da grama, olha lá, as folhinhas da grama, elas são muito mais largas do que a própria folha do capim-cidreira de Santa Catarina. Então, essas são as 5 cidreiras, né? Ficou alguma dúvida em relação às cidreiras? Perceberam como que é importante o nome científico? O nome científico é muito importante, né, quando a gente pensa numa planta, porque a gente vai comprar gato por lebre com certeza, né, quando a gente vai pensar sempre comprar pelo nome popular, e se a gente não souber identificar. Vamos lá, a gente vai subir agora a outra apresentação. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as plantinhas, né, para o aparelho respiratório 2, né, que a gente falou ontem, a gente falou de outras plantas, né. Hoje eu pergunto assim, por que as plantas medicinais funcionam, né? Elas funcionam, né? Se elas funcionam com certeza, e elas possuem dentro delas, dentro das estruturas da planta, dentro das células, elas possuem uma série de substâncias, né? Que são chamadas de secundárias, ou princípios ativos. Quando a gente pensa numa plantinha, a plantinha ela produz o nutriente dela, produz o alimento dela. Então ela tem vitaminas, sais minerais, tem lipídios, né, quer dizer que são gorduras, né, tem carboidratos, né, que são os açúcares, mas ela precisa produzir, esses nutrientes são alimentos para a planta, então a planta precisa viver, e ela, igual a gente precisa comer, a diferença da gente, a gente sempre rouba lá a comida de um feijão, a gente rouba a comida do arroz, e assim por diante, né, a planta, ela fabrica o alimento dela. Então, ela tem os nutrientes dentro dela para sustento dela. E ela precisa se relacionar com o meio. Como assim, Gilson? As plantas, elas podem ter substâncias, por exemplo, amargas, né, para se defender dos predadores, para se defender dos herbívoros, por exemplo. Porque a gente não vai... plantas muito amargas, a gente quase não come, né? São poucas pessoas que comem. A mesma coisa os insetos, né? Eles vão atacar plantas mais adocicadas, eles não atacam plantas amargas. Aí eles também não atacam muito plantas taninosas, né? Tanino é aquela substância amarenta da casca da banana, quando a banana é verde, o caqui verde, a goiaba verde, né? A gente vai tentar comer, ele estreita tanto a nossa garganta, nosso estômago, que chega a doer o estômago, a gente fica sufocado, né? Então, são substâncias que a planta produz para se defender. E a planta produz também substâncias para atração. Quando a gente pensa, por exemplo, nas flores, elas são aromáticas, né? E aqui é importante observar que dentro das plantas, a gente tem uma coisa chamada fitocomplexo, né? São substâncias ativas, né? Quando eu falo substâncias ativas, são substâncias que vão provocar alguma alteração, alguma mudança dentro do meu corpo. Né? Por exemplo, quando eu falei do tanino, né, se eu pegar uma banana verde e passar na minha pele, passar no meu rosto, que está muito oleoso, o que vai acontecer? Vai fechar os poros, então vai secretar menos gordura.
Se eu pegar, por exemplo, um caqui verde, ou uma goiaba verde, alguma coisa, ou folhas, eu posso pegar, por exemplo, folhas de goiaba, folhas de pitanga. Quem tem o cabelo muito oleoso, eu posso lavar com chá, que você vai perceber que o cabelo vai ficar menos oleoso, porque vai fechar os poros, porque ele estreita tecido. Lembra que ele aperta, né? Então, quando a gente come um caju, por exemplo, ele dá uma sensação de amarra, sensação de aperto, né? Essa sensação de aperto, ele estreita tecidos. E como ele estreita tecidos, né, a gente tem uma substância ativa, né? Então, isso são chamados de princípios ativos, né, ou substâncias ativas. E a gente tem dentro das plantas substâncias que para a gente não faz diferença nenhuma. A gente pode entrar em contato e ela não vai produzir nenhuma alteração. São chamadas de substâncias inertes. Quando a gente faz um chá, por exemplo, a gente extrai tanto as substâncias inertes quanto as substâncias ativas. Então, a gente faz um fitocomplexo, a gente vai extrair tudo que tem na planta. A gente não faz purificação igual os laboratórios fazem. Os laboratórios vão te dar um medicamento que tenha só tanino, por exemplo, que tenha só o amargo, né? Então, eles vão fazer uma coisa chamada de purificação. Aqui a gente tem o que são princípios ativos, né? Então, são substâncias que a planta produz para se defender, né? Eu já coloquei aqui para vocês terem, e para se relacionar com o meio. Exemplo, né? Os amargos ou taninosos são para inibir e desestimular o consumo, né? Os aromáticos, por sua vez, né, podem servir para atração, né? A gente vai lembrar, por exemplo, a flor do manjericão, ele é bastante aromático, ele atrai um monte de abelhinha em cima, né? As abelhinhas vêm por conta do cheiro que ela tem, né? Então é atração, né? E as abelhinhas vão precisar lá, vão receber até um presente, vai ter um néctar, vai ter o pólen naquela flor, né? Porque a planta precisa que a abelha leve o pólen de uma flor para outra, né, que ela faça a mistura dos genes, né? Então, as flores são um exemplo aí de atração, né? Então, a gente tem várias plantas aromáticas, né, que são, principalmente na parte das flores, que elas vão atrair muitos insetos. Na grande maioria, essas substâncias, elas estão dentro das células, né? Então, isso é importante, né, para a gente lembrar que se eu fizer, por exemplo, o uso de um pó e colocar, tem muita gente que pega a cúrcuma longa, né, o açafrão da terra, aquele amarelo, e em vez de cozinhar, as pessoas elas colocam na água, mistura e toma, né? Só que ela está tomando o pó. E o pó é células ainda inteiras, né? Se a gente não libera o conteúdo, a gente quase não assimila nada. Exemplo, né, um tomate, né? Se a gente vai comer um tomate cru, a gente vai absorver menos aquele pigmento vermelho, que é chamado de licopeno, né? O licopeno, ele vai se disponibilizar mais quando a gente cozinha o tomate. Embora a gente tenha algumas substâncias que a gente vai perder se a gente cozinha, por exemplo, a vitamina C, a gente tem a bromelina, que a gente falou ontem do abacaxi, né, que vai produzir um efeito lá para o pulmão, no expectorante, ele é importante, mas se a gente cozinhar, a gente perde. Então, é sempre importante, né, que a gente faça a extração das substâncias. Extrair as substâncias é sempre importante. Então, as substâncias estão sempre protegidas por uma membrana, ou que tem lá uma membrana de celulose. Se a gente engole aquela planta inteira, a gente não vai ter efeito, a gente precisa fazer uma extração, então fazer um chá. Assim, precisamos extrair as substâncias, né, para que possam fazer efeito. Isso é sempre importante. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de princípios ativos. Então, a gente tem a cafeína do café, né, mas a gente não está só no café, na erva mate, né, o pessoal que toma lá o chimarrão lá do sul, é a erva mate, a Ilex paraguaiensis, né, ela tem bastante cafeína. E tem a Camellia sinensis. A Camellia sinensis é uma planta que dá aquele chá verde, o chá vermelho, o chá preto, que os japoneses também chamam de bancha, né, um deles, né, então, são chás diferentes, né, porque foram processados de forma diferente, então eles vão produzir cafeína. A cafeína é uma substância estimulante, então a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que têm insônia, né, e a pessoa toma café, e o café, ele acaba fazendo perder o sono. A gente tem a teofilina, né, a teofilina vem do Theobroma cacao, Theobroma cacao é o nome do chocolate, né, da plantinha lá que a gente já extrai as amêndoas, que faz o chocolate. O chocolate amargo, ele tem um efeito broncodilatador e expectorante. Então, é importante para as pessoas que têm problemas respiratórios, né, fazer, por exemplo, a utilização de cacau amargo, né, que ele vai ser bom para o pulmão, ele vai ter menos crise de bronquite asmática, de asma, né, então é uma substância interessante.
Quando a gente pensa na mangueira, né, as folhas da mangueira, ela tem uma substância chamada mangiferina, né? A mangiferina, ela tem mais nas folhas frescas da mangueira. Se vocês tiverem acesso às folhas da mangueira frescas, bem fresquinhas, fazer um chá para quem tem problemas de pulmão, ela é anti-inflamatória das vias respiratórias, então ela vai muito bem para quem tem sinusite e rinite alérgica, ela é muito boa para quem tem bronquite, mesmo que tenha asma, né? Ela é um anti-inflamatório muito importante. Além de ser anti-inflamatório, ela é uma expectorante, ela vai ajudar a limpar a mucosidade do pulmão e, ao mesmo tempo, ela é broncodilatadora. Então, olha quanta importância tem na folha da casca da mangueira, né? Se a gente pensar e a gente tiver acesso a galhos, a gente pode até pegar os galhos, tirar um pouco de casca, que essa substância tem muito na casca da mangueira, né? A gente não vai tirar do caule, do tronco, né? Porque senão a gente estraga a planta, né? Mas a gente pode tirar de um galho. Se a gente tirar do galho, a gente tem mais essa substância chamada mangiferina. Os óleos essenciais, né? Um outro exemplo de princípio ativo. Então, a gente tem a erva doce, o tomilho, né? Todas as plantas aromáticas, né? A gente citou o manjericão, é um outro que tem óleo essencial. Os óleos essenciais são um grupo de substâncias muito grandes, né? Então, a gente tem cheiros diferentes. Cada cheiro diferente, a gente tem princípios ativos diferentes. A gente tem substâncias diferentes, né? Aqui é um exemplo de óleos essenciais. Aqui vocês percebam que são duas lavandas, né? Ou duas alfazemas, né? O nome científico se chama lavândula. Essa aqui é angustifolia, ela tem uma folha estreita. Observem que essa folha, ela é retinha, ela é sem serrilhada, ela é uma folha retinha na borda. Se a gente olha essa daqui, a gente vê que a folha é toda denteadinha, né? Então essa aqui se chama lavândula angustifolia, porque angustus quer dizer estreito, folha estreita. Vocês observem que o capítulo floral é muito mais longo, né? O cacho de flores é mais longo. Esse aqui, o cacho de flores é pequeno, é mais curto, né? Então, a gente tem aqui, a lavândula dentata, né? Todos os nomes das lavandas, né, se chamam lavândulas, né? Então, lavândula dentata e lavândula angustifolia. Exemplos de duas plantas aromáticas, né, que tem óleo essencial. Aqui a gente tem, coloquei para vocês terem lá, então, lavandas, as alfazemas e lavandas, né? Lavândula angustifolia, onde angustus é estreito e folha é folha, né? Assim, folha estreita, foto da esquerda, né? Para vocês conseguirem identificar. E lavândula dentata, né? Onde dentata é uma referência às folhas, né? Que são serilhadas na borda, né? Lembrando dentes, né? Então, por isso que chama dentata. Aqui a gente tem um outro exemplo de princípio ativo, né? A gente tem as antocianidinas, né? Antos quer dizer flores, né? Aqui a gente coloca só um THOES, né? Antos quer dizer flor, né? Então a gente tem uma série de substâncias, né, que são antocianidinas. E quianos, com K, quer dizer azul, são pigmentos rocheados e azulados. A gente vai lembrar, por exemplo, na casca da jabuticaba, que todo mundo já deve ter comido, né? Muitas vezes a gente chupa uma jabuticaba e joga fora, né? Lá a gente tem antocianidina, a gente tem princípio ativo. Se a gente guardasse as cascas e fizesse uma geleia da casca da jabuticaba, a gente aproveita aquela tinta. As pessoas gostam muito de fazer geleia de amora, né? Aquela amorinha que tem na calçada, mancha carro, mancha calçada, né? Aquilo lá é uma antocianidina. Elas são substâncias importantes como anti-inflamatórias, são substâncias que protegem a degeneração das células, né? Então, a própria casca da maçã, ela é rica em antocianidinas. Essa antocianidina é boa para o coração. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Essa planta, né, o mulungu, né, Erythrina mulungu, é uma planta que ela tem substâncias perigosas e terapêuticas juntas, né? Eu sempre brinco, né, que se você fosse fazer a pergunta para você, se você faria chá da semente ou da casca do mulungu, se você não sabe, você não faça, porque senão você pode morrer com uma delas. Se você não tem certeza, não utiliza nunca, né? Você vai sempre usar a casca. A casca do mulungu, ele tem um efeito calmante, mas ele tem um efeito fantástico para as pessoas que têm asma, por exemplo. Ele vai ajudar a dilatar os brônquios, ele vai ajudar a relaxar os brônquios, então o ar entra com mais facilidade. Então, uma substância que tem um efeito calmante, ansiolítico, e tem um efeito importante aí sobre a parte do pulmão. E as sementes do mulungu só para plantar, porque senão ele é tóxico. Tem que tomar muito cuidado, parece um feijãozinho,
é da mesma família do feijão, mas a gente tem que tomar cuidado porque a semente do mulungu é bastante tóxica. Então aqui, qual é a terapêutica, né? As sementes ou a casca, né? Na dúvida, não usar. As sementes são tóxicas, né? Então sempre saber que, por isso que a gente gosta de passar informações, né? Para que as pessoas não cometam o erro, né? Porque se a gente cometer o erro, a gente pode danificar, causar algum dano, em vez de ajudar as pessoas. Aqui a gente tem um exemplo de tanino. Olha lá, aqui o tronco, né, que foi estragado, né, por alguém que descascou, mas aqui a gente vê o tanino, né, o tanino dá na casca, ele fica com essa cor vermelha, né, o mulungu o barbatimão é tão forte, quando a gente faz um chá e a gente joga numa roupa, por exemplo, que a gente nunca mais limpa a roupa, né, de tanta tinta vermelha que tem, né, essa tinta vermelha é do tanino. É uma substância poderosa como cicatrizante. É ela que dá aquela sensação de adstringência, é um exemplo de princípio ativo também. Bom, aqui, para exemplificar um pouco o estudo, né, que a gente faz, eu fiz uma monografia e vou disponibilizar para vocês, né, que é da erva doce. A erva doce tem um efeito, assim, fantástico para a parte digestiva, inclusive ela pode ser usada pelas mães, né, que são lactantes, né, que estão amamentando, que tem pouco leite, que ele aumenta a produção de leite. A gente vai ver por que ela faz isso, né? Ela tem uma ação digestiva importantíssima. A mãe, inclusive, pode tomar chá quando a criança estiver com cólica, né? Que a substância passa para o leite e ajuda a tirar a cólica da criança por conta do leite, que tem um pouco de erva doce lá junto. E a erva doce é muito boa para a parte de pulmão, principalmente quando a gente associa com o tomilho. Então, vamos conhecer um pouco a erva doce. Então, a Pipinella anisium, né, o nome científico, né, do tempero à terapia, né, então é uma coisa que a gente usa bastante há muitos anos, né, é uma planta milenar, usada, é uma das primeiras plantas que o pessoal usava como tempero, né, e ela também é muito importante para a terapia, desde a antiguidade, né, do chá ao óleo essencial. A gente pode fazer um chazinho, ou a gente pode comprar o óleo essencial dela também. Então, o nome científico chama Pimpinella anisium, quem nomeou foi o Linneu. Pimpinella, eu gosto muito do significado, né, porque vem sempre, traz sempre uma ideia, um nome científico, por mais complicado que seja, ele sempre tem um significado, né, por exemplo, quando a gente pensa o nome da nossa espécie, chama Homo sapiens, né, Homo, homem, né, vem de humus, e sapiens é inteligente, então a nossa espécie se chama baro inteligente, olha lá, ó. E a Pimpinella vem de bipinala, né, que significa bipenada, né, ou seja, duas penas, né, porque ela tem folhas que parecem penas dos dois lados, né. Então, as plantas que possuem folhas bipinnadas, né, que são folhas que lembram penas, né. Anisium, né, era uma terminologia lá na antiguidade, o Plínio, né, que era uma pessoa que estudava, um médico, né, que estudava muito plantas medicinais, ele usava essa planta, né, e assim seria a planta, né, que o Plínio chamava de Anisium, né, e que possui as folhas bipinnadas, né, no significado de Pimpinella anisium. Anis, né, do francês antigo, né, e do grego anisum, né, e do latim anisium, né? Então, vocês veem que anisium é a mesma coisa, cheiro de anis, que a gente fala sempre, né? Erva doce, né? Ela é uma referência, né, dos sabores misturados, né, que vão do doce um pouco picante, ardente e refrescante, né? Se a gente quiser fazer o teste, mastigar um pouco a semente, quem nunca mastigou, né, vai sentir um sabor mais intenso, né? Aqui vem a família, então ela é uma umbelífera, né? Feras é portador. Umbrella é uma portadora de guarda-chuva, ela tem a flor muito parecida, igual da erva doce, igual do funcho, né, que parece um guarda-chuvazinho. Hoje em dia se chama apiacaceae, né, o nome da família. Os nomes populares vai de anis, com S, com Z, anis verde, erva doce, pimpinela branca, né, são alguns dos nomes populares. Cá está a semente, eu gosto sempre de fotografar para mostrar direitinho. Essa planta ela não cresce aqui, ao menos eu nunca vi, né? Aqui a gente vê os detalhes das sementes, mais de perto. A gente tem uma descriçãozinha botânica, ela chega até 135 centímetros de altura, né? Aqui tem alguns detalhes que quando a gente vai estudar, a gente vai sempre observar
se é aquilo, né? A origem da planta, da onde que ela é? Que ela é do Mediterrâneo Oriental, possivelmente da Ásia Menor, Grécia e do Egito, né? Dizem que no Egito ainda se produz muito essa planta. A parte utilizada são as sementes, então é sempre importante que a gente saiba onde está o princípio ativo, não adianta consumir raiz, não adianta consumir caule, não adianta consumir folhas, né? Onde o princípio ativo se encontra sempre nas sementes. Então aqui detalhes das sementes. Aí o uso tradicional, era uma planta medicinal que era usada na China, Índia, Egito, Grécia, e até em Roma, né? Então, vocês veem que era uma planta que tinha uma distribuição muito grande no mundo todo antigo, né? Na Roma antiga servia um bolo aromático, né? E com especiarias para prevenir indigestão no final das festas de núpcias, né? E teria sido a origem do bolo de casamentos. Olha como que é interessante, né? Então, era um doce, né? Que era feito, né? Um bolo aromático feito com muita erva doce, né? Para as pessoas que se empanturavam não passar mal, né? E a partir dali que vem a tradição do bolo nos casamentos. Um pouco da história, né? A sobremesa digestiva dos romanos, se chamava mustaceu, né? Onde a principal especiaria era a erva doce. A origem do costume de enfeitar festas matrimoniais e com um bolo de casamento, né? Então, vem daí a utilização, né? A gente vai lembrar outra tradição, que é o licor de anisete, né, que é a partir da erva doce, né, a erva a partir do anis. A produção, né, o cultivo da erva doce hoje é no norte da África, Egito, né, e na Espanha, né, então são esses locais que eles produzem a erva doce. Aqui a gente tem os princípios ativos. Aqui a gente tem um pouco de nomes complicados, mas aqui quase todos eles são óleos essenciais, né? Aliás, todos eles são óleos essenciais. A gente tem o alfa e beta-pineno, a gente tem o canfeno, que lembra um pouco a cânfora, né? Linalol, né, que é um tipo de um álcool, cisanetol, transanetol. Esse transanetol aqui é a principal substância que tem dentro da erva doce, né? Safrol. Esse safrol é uma substância que tem muito na pimenta do reino, uma substância tóxica, né? Sorte que a gente tem um pouquinho coisa na erva doce. Anisalídeo, né? E acetoanisol, né? Que é uma outra substância. Aqui a gente tem de óleo essencial, então a gente tem muitos fenóis. A gente tem que tomar cuidado, né? Plantas que têm fenóis são plantas que elas têm uma atuação irritante na pele. A gente tem que sempre fazer diluição quando a gente for fazer a utilização. Então, a maior parte é do transanetol. 90% das substâncias extraídas de a parte aromática é desse transanetol. Bom, quais são as propriedades do óleo essencial? Olha lá, galactogênico, né? Quer dizer, ele vai produzir galacta e leite, né? Gênicos é formação, geração, então ele produz muito leite. Antiespasmódico, então quer dizer que ele é um relaxante neuromuscular, ele ajuda a relaxar, tratar as cólicas, né, intestinais, por exemplo, né? Antiálgico, quer dizer, ele vai combater dores, é analgésico, ajuda a tirar dor, ele é um aperitivo estomáquico, quer dizer, ele é uma planta digestiva, né? E carminativa quer dizer que combate os gases. E ele é um tônico cardiopulmonar, ele fortalece tanto o pulmão quanto o coração. Olha quantas propriedades que a gente tem no óleo essencial da erva doce. As principais indicações, então, dores menstruais, né, então, quando tem cólicas, né, disminureia, quando tem menstruação dolorosa, dispepsias, quando tem más digestões, aerofagia, quando tem gases, né, flatulência, cardialgias, né, então, quando tem palpitações, dores cardíacas, dispneia, né, quando a gente tem lá problemas respiratórios, asma, bronquite, amamentação, cólicas e cólicas espasmódicas, né, que são quando tem as contrações musculares, ele ajuda a relaxar a musculatura. Olha quantas funções que tem a erva doce. Tem outras indicações, então, lá era mais do óleo essencial, aqui a gente tem, quando a gente faz a utilização do chá, ele é carminativo, ele ajuda a combater os gases, ele ajuda a tratar o estômago, ele é um estimulante geral, então ele é bom para fortalecer o nosso organismo, ele é afrodisíaco, digestivo, cardíaco, respiratório, diurético, inclusive estimula a eliminação de urina, é bom para bronquite, é bom para resfriado, para tosses, gripes, né? Amamentação para insuficiência de leite, ela ajuda a estimular a produção de leite. Ação farmacológica, né? O transanetol,
ele tem uma ação importante, né? Possui ações de destática no aparelho digestório e respiratório. Então, quando a gente pensa aqui na principal substância, a gente vê que ela tem uma ação importante, tanto como digestivo e como respiratório. Aqui a gente tem 2 estudos científicos, né? Eu gosto de citar, às vezes, estudos científicos para comprovar o efeito dele. O primeiro mostra um efeito inibitório dos receptores muscarínicos. Muscarínicos é onde se liga a muscarina, né? Lá no sistema nervoso central. Então, a erva doce, ela justifica, então, uma ação broncodilatadora. Ela ajuda, por conta de se ligar nos receptores muscarínicos, ela faz os brônquios se dilatarem, relaxarem. Então, ela comprova aí o efeito broncodilatador. Então, ela tem um efeito comprovado com estudo científico. Então, não é uma coisa assim, o Gilson que falou. Não, não. Foi comprovado com estudos científicos que ela tem essa ação. Essa planta possui propriedades citoprotetoras, quer dizer, ela protege as células, né, da mucosa gástrica, então é importante quando a gente tem gastrite, por exemplo, né, gastroprotetora, protege as células do estômago, por estimular a produção de prostaglandinas anti-inflamatórias. Então, ela tem uma ação até contra a gastrite, contra uma úlcera, por exemplo, e tem propriedade antioxidante, que também é importante, que neutraliza radicais livres, né? Um outro estudo científico, né? Nesse estudo mostrou que o transanetol tem antagonismo do tipo competitivo, né? Ele vai brigar pelo mesmo receptor aonde se liga a dopamina, né? E com isso tem um efeito comprovado lá cientificamente que ela vai produzir mais leite, que tem um efeito, uma ação galactagoga, né? O que é galacta, Gilson? É leite e agogos o que conduz. Então, é uma planta que ela ajuda a estimular a produção de leite, ela faz a mãe aumentar a produção de leite. A dopamina, então, ela inibe um hormônio chamado prolactina, né, que é ele que vai estimular a produção do leite, né. Se a dopamina inibe, né, como a erva doce, ela vai competir com a dopamina, a prolactina acaba subindo e acaba produzindo leite. A gente tem outros 2 estudos científicos. Nesses estudos, né, confirmam que o transanetol possui efeitos estrogênicos, isso quer dizer que a erva doce ela tem um efeito, inclusive, de reposição hormonal. Então, é importante, né, a gente entender que essa planta ela tem efeitos até hormonais. Mulheres que precisam, por exemplo, fazer reposição hormonal, se fizesse uso de erva doce, ela vai ter menos calorões do climatério, ela vai ter menos desconfortos na menstruação. Então, isso é importante. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter que lembrar sempre que, por conta dessa ação, a gente tem que tomar cuidado que é uma planta abortiva, né? Então, a gente não pode usar na gravidez. E observar que as substâncias estão presentes também no óleo essencial. Então, mesmo o óleo essencial não pode ser usado, né, quando a mulher estiver grávida ou quando tiver um câncer de mama, por exemplo. Não pode usar erva doce, porque senão você atrapalha o tratamento, né? Nesse outro estudo, né, mostrou que a extração aquosa, quer dizer, um chá, né, apresenta afinidade sobre os receptores estrogênicos, né, e pode, assim, ajudar na osteoporose. Olha que coisa interessante, porque quando a gente faz aumentar o estrogênio, né, faz com que capte mais cálcio na parte óssea. Então, isso repercute, inclusive, na osteoporose. Então, a erva doce, ela é um preventivo da osteoporose. Olha que coisa legal. Muitas pessoas nem fazem ideia que uma erva doce poderia fazer isso, né? Aqui vem um pouco, eu gosto sempre de falar, de usar bibliografias de referência, né, para a gente ter uma noção de quanto que a gente usa, né? Então, aqui é infusão de 0,5% a 2%, né, 2 a 3 xícaras por dia. Então, aqui a gente tem mais ou menos uma noção de quantidade, né, 2 a 3 xícaras por dia, não precisa uso exagerado. O extrato seco já é uma prescrição médica, né, então vai lá usar 500, 600 miligramas por dia, dividido em 3 a 4 vezes ao dia. O extrato fluido é uma extração alcoólica muito forte, onde é 1 por 1, né, de 5 a 15 ml de gotas 2 a 3 vezes ao dia, após as refeições. Então, a gente vê aqui, a gente fica mais na infusão mesmo, né? 2 a 3 xícaras de chá, né? Quando a gente coloca uma colherinha de sobremesa num chá, já é o suficiente para a gente ter um efeito dessa planta, né? Se for óleo essencial, de 1 a 4 gotas, 2, 3 vezes ao dia, né? Então, a gente pode fazer a diluição dessas gotinhas em alguma coisa, fazer uma massagem, por exemplo, no abdômen, se está com muito problema de digestivos, a gente pode fazer na região do peito, nas costas, com óleo essencial, se for
algum problema respiratório. Pode ser feito um xarope, olha lá, o xarope usa de 30 a 60 gramas diárias, né, para as crianças tomarem colherinhas de café. Inalações, olha que coisa legal, a gente pode usar, inclusive, para fazer inalação para a parte respiratória do óleo essencial. Mas, Gil, se eu não tenho óleo essencial, eu posso fazer com chá? Pode, você faz o chá, você esmaga bem a erva, espila bem a semente, você joga água fervendo em cima, tampa, e depois você vai inalar aquele cheiro, aquele vapor quente, né, que vai ter o óleo essencial. Você faz uma inalação, ajuda o teu pulmão. Em uso externo, de 5 a 10%, né, em cremes, géis e loções. Então, ele tem um uso aqui, lembra que o uso externo, ela é uma planta analgésica, ela ajuda a tirar dores, né, a gente pode até passar nas articulações, por exemplo, se estiverem doloridas, a gente tem efeitos benéficos, né. Cuidado com o uso, né, a gente não pode usar em pessoas que tenham endometriose, em mulheres que tenham endometriose, câncer dependente de estrógenos, né, principalmente o câncer de mama, então a gente não pode usar em câncer de mama, câncer de útero, né, a gente não poderia estar usando a erva doce. Aí, precauções, o óleo essencial pode causar irritação na pele, então sempre é uma observação, né, se a gente for usar o óleo essencial de erva doce, a gente tem que diluir, não tem outro jeito, a gente usa um pouco a gente pega, por exemplo, 100 ml de óleo de girassol, pinga 10, 15 gotas do óleo essencial e depois usa aquele óleo para massagear. Não pode colocar direto na pele, porque senão ele irrita a pele. Aí, conselho de especialistas, né? Dar preferência sempre ao uso ao óleo essencial de funcho, né? Em uso pediátrico, né? Se fosse para criança, né? Que ele é menos tóxico do que a erva doce, né? Contraindicações, então o óleo essencial é contraindicado para gestantes e crianças, né? O óleo essencial, né? Depois a gente pode estar utilizando, pode usar um chazinho, mas não pode usar o óleo essencial porque ele é muito irritante na pele. Contraindicações, mesmo em usos gerais, né? É contraindicado na gravidez, então se a gente fosse usar o chá, por exemplo, na gravidez a gente não pode usar, pois possui uma ação uterotônica, quer dizer, ela fortalece o útero, faz com que pode ter um aborto. E câncer hormônio dependente, né? Então, se tem um câncer lá que a pessoa toma um anti-hormônio, né? A gente não pode fazer uso da erva doce. Uso na lactação, né? O óleo essencial nesse momento faz aumentar a produção do leite e favorece a descida do leite, então é até importante, né? Tanto o óleo essencial quanto pode ser usado também o chá da erva doce. Aí vem interações. Interações assim, quando a gente mistura com alguns medicamentos, pode dar problemas. A codeína, por exemplo, é usada para tirar a dor, né? Então, ela aumenta o efeito analgésico da codeína. Só que lembrar sempre, quando se aumenta o efeito analgésico, vai aumentar também o efeito colateral da codeína. Midazolam, né, que é um calmante, exacerba alterações motoras, né? Diazepam aumenta a atividade, né? Então vai aumentar o efeito do medicamento. Pentobarbital, né, que é para sono, né, ele também reduz o tempo de sono. Com a imelatrina, né, e a fluoxetina, né, diminui o efeito antidepressivo. Então, vocês veem que é sempre importante, né, quando a gente faz a utilização de medicamentos, saber qual, né, para saber se não tem interação. Aqui, esse estudo, né, que mostrou todas essas interações, é um estudo científico, não é coisa que a gente inventa. A toxicidade, né, em doses usuais, quer dizer, dentro da utilização normal, foram relatados casos de toxicidade, né, não foram usados, né, foram relatados por ingestões usuais de infusões. Então, se a gente usa em forma de chá, a gente não tem intoxicação, é só não abusar na quantidade. Aí os efeitos adversos, né, olha lá, a ingestão de óleo essencial de 1 a 5 ml, só para vocês imaginarem, 1 ml são 20 gotas, né? A gente está falando até 100 gotas, né? Pode provocar náuseas, vômitos, edema pulmonar, em altas doses, alucinações, neurotoxicidade, quer dizer, intoxica até a parte neurológica, né, o sistema nervoso, paralisia muscular, distúrbios respiratórios, acidose, convulsões e coma. Então, aqui é uma dosagem muito alta. Se a gente está falando do óleo essencial, quando a gente extrai o óleo essencial, é por isso que eu sempre falo para as pessoas, não deve ser ingerido de jeito nenhum, né? Sempre em uso tópico e nunca para ingerir. A gente faz inalação dele, por exemplo. E aí a autorização, se vocês quiserem usar, fiquem à vontade. E a bibliografia de onde eu tirei essas informações. Fechando aqui. Vamos lá. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade.
Pode abrir microfone e podem perguntar. Boa noite, Gilson. Sou a Tudo bom? Mara. Fala, Mara. Mara, não estamos te ouvindo. Pronto, e agora? Agora sim. Tá. Pode. Gilson, quem tem endometriose pode tomar, eu não entendi direito, pode tomar o chá da erva doce? Não pode. Quando você viu que lá é uma contraindicação. Endometriose, gravidez e câncer de mama não pode tomar erva doce. São uma das contraindicações. Se for quando a pessoa tem endometriose, se usa duas plantinhas, né? Que é a unha de gato, e é importante a senhora anotar o nome, ó, tá aí no chat, tá? Uncaria tomentosa, e se usa a casca dela com uxi amarelo. Uxi amarelo, tá? São duas plantinhas, a senhora controla no Paniza fácil, a tintura, inclusive, tomar lá umas 30, 40 gotas 3 vezes ao dia para endometriose, que é muito bom. A erva doce já não pode. E a erva doce? Oi. Para diabetes, pode tomar sem adoçar? Sim, sem claro. Sem açúcar. O chá, sempre quando a gente vai tomar chá, a gente nunca adoça. A gente usa sempre o chazinho daquele jeito. O açúcar vai alterando, ele fermenta fácil, né? Então, é sempre importante que a gente faça a utilização do chá, quando for um chá medicinal, a gente faz o chá normalmente, sem colocar açúcar, sem colocar nada. No máximo, colocar um pouquinho de mel. Obrigada. Imagina, a Pri está perguntando se o funcho e a erva doce são a mesma coisa. Não. Você tem, são duas plantas diferentes. Foeniculum vulgare, né, que é o nome científico do funcho, e Pimpinella anisium, que é a erva doce. Só para vocês imaginarem, o funcho que vocês compram no mercado para comer lá como erva doce, não, aquilo lá não é erva doce, aquilo lá é funcho, tá? É o Foeniculum vulgare, né, que é o nome científico dele. Sobre o guaco, né, para xarope é frio, né, vamos lá, então vou ensinar para vocês fazerem o guaco, né, um xarope de guaco. Se vocês tiverem um guaco, né, o guaco tem que tomar muito cuidado, porque o guaco ele tem uma substância chamada cumarina, e é muito fácil dela mofar. E se ela mofa, vira veneno de rato. Tá? Então, se for guaco mofado, qualquer erva mofada a gente joga fora, mas em especial o guaco, certo? Mofou, joga fora. Não pode utilizar mais. O guaco ele tem essa substância chamada cumarina, que é a broncodilatadora, e ela é expectorante. E ela vai embora muito fácil, né? Então, o que você faz? Quando se tem um guaco na tua casa, você colhe, e aí você faz o quê? Você pega a folha, coloca dentro do pilãozinho, soca bem socadinho, a folha fresca. E aí você coloca um pouquinho de mel e um pouco de água. E aí você toma, você vê como que o guaco funciona. Porque a cumarina, quando a gente ferve, ela vai embora, a gente perde o princípio ativo, a gente perde aquele cheirinho aromático do guaco, que é a parte importante para funcionar. Então, a gente faz sempre uma extração a frio. E se vocês não quiserem fazer dessa forma, vocês podem também pegar as folhas do guaco, colhe elas frescas e já coloca na cachaça, né? Coloca uma quantidade de folha, coloca um tanto a mais de cachaça em cima e deixa ali. Quando você tiver qualquer problema respiratório, você toma em gotinhas, né? Que aí você vai ter um efeito muito bom lá do guaco, né? O guaco é importante ser sempre extraído a frio, né? Para não perder. Ô Gilson, Oi. A quantidade de água e toma uma vez só por dia? Ou vai tomando as colheradas? Do quê? Do xarope? Não, vai xarope. tomando uma colherada, por exemplo, de hora em hora. Você pode tomar uma colherada de hora em hora. O guaco só não pode usar durante muito tempo. Se usa no máximo 10, 15 dias, tá? Porque o guaco ele tem uma propriedade que ele inibe uma vitamina chamada vitamina K, que ela é um fator de coagulação. Se tomar muito guaco, pode dar hemorragia. Então tem que tomar cuidado, não pode tomar mais do que 10, 15 dias. Se misturar guaco com aspirina, então, você vai ver, né? Fica uma beleza, né? Fácil da hemorragia.
A Isabelle está perguntando se é verdade que precisa misturar a pimenta do reino junto com o açafrão para funcionar. Não, não precisa. E eu não gosto muito da pimenta do reino porque ela tem muito safrol, né? Safrol é uma substância cancerígena, né? Então, eu evito de usar muita pimenta do reino. Prefiro usar pimentas vermelhas, né? As pimentas vermelhas são muito saudáveis, né? As pimentas vermelhas, só para vocês imaginarem, são anti-inflamatórias e elas ajudam a tirar dor, né? Elas são fantásticas para tirar dor. A diferença de funcho e erva doce. São duas plantas com um gosto muito parecido. Só para um especialista para identificar. Se compra a semente de funcho e compra a semente de erva doce, você vai ver que o funcho, a semente é maior. Ela dá mais do que o dobro do que a semente da erva doce. Se você comprar e você não souber, e for num local legal, você vai dizer assim, tem erva doce, vende como funcho. E o funcho, não tem funcho, vende erva doce que a pessoa vai acreditar. Elas são muito parecidas, né? Mas tem diferença sim. Se você comprar funcho e erva doce no local, você vai ver a diferença. As sementes são maiores. E aquele que dá bulbo não é a erva doce, aquilo lá é funcho, tá? O funcho não dá aquele bulbo, ele não dá aqueles caules, aquelas folhas com bulbo, né, grande. Elas são caulezinhos pequenos, tá? A gente não tem por aqui. Se for na cachaça o guaco, a gente vai ficar de fogo, hein? Oi? Se for na cachaça o guaco, nós vamos gostar, vai ficar de fogo. Mas aí não é para tomar cachaça de copo, é para tomar em gotas. E você nunca viu alguém ficar de fogo com gotas de cachaça. Uma perguntinha, Gilson, por favor. Eu preciso fazer um desodorante natural, né? E preciso usar essência de qualquer coisa. Leite de magnésia, né, que eu vou fazer, que a gente está com alergia de desodorante, meu marido, e preciso usar pelo menos um óleo essencial para ter um cheirinho bom, né? E aí? Sabe qual que você usa? Você não precisa nem usar, você usa o óleo mesmo. Você pega o óleo e usa o óleo essencial de sálvia, Salvia officinalis. A Salvia officinalis, ela impede a transpiração também, excessiva. Se tiver bactéria, ela mata. Você pode usar o óleo. Você coloca assim, você pega 100 ml de óleo de girassol, por exemplo, você coloca umas 20 gotinhas de óleo essencial de sálvia, ou você pode também usar a própria sálvia, né? E sabe uma coisa que é muito bom como desodorante? Se a axila tiver mau cheiro, você pode levar para o banheiro lá, você leva um vinagre, né? Você compra um vinagre e você usa o vinagre. Você sabia que o vinagre é bom para lavar cabelo também? Vai ficar cheiro horrível. Não, você lava e depois não fica cheiro nenhum. Você começa lavando o couro cabeludo com vinagre, você pode lavar a axila também, tira todo aquele cheiro, certo? É bom até para frieira, é bom até para chulé, tira chulé, né? O vinagre é ótimo. Qualquer vinagre? Você pode usar um pouco de vinagre lá no box, você lava um pouco o pé, lava a axila, lava o couro cabeludo, lava o cabelo, você vai ver como o cabelo fica bonito com vinagre. Porque tem vários tipos de vinagre, de maçã. Qualquer vinagre você pode usar. Tá. Qualquer vinagre. Pode ser o branquinho lá, pode usar um vinagre de maçã, qualquer vinagre funciona muito bem. Ok. A Pri está dizendo que lá no Espírito Santo a avó dela tem plantado. Se tem plantado, é funcho, tá? Não é erva doce, é funcho, certo? A erva doce não dá por aqui. Se pode fazer tintura, Mari? Claro que pode fazer tintura tintura da erva doce, né? Para amamentação. Para mulher que tem dificuldade de amamentação, você pode fazer a tintura, sim, você pode dar tranquilamente. Olha lá, a Pri está dizendo que ela usa o vinagre como condicionador. Sim, você pode lavar e você lava o cabelo, fica muito mais bonito, né? Com certeza. E tira toda a oleosidade. O excesso de oleosidade sela a cutícula do cabelo, né? Tem várias funções o vinagre. Professor, você falou agora da sálvia, 100 ml do óleo de girassol com 10 gotas do óleo essencial? 20 gotinhas. 20? Tá. Umas 20 gotinhas. Mas aí depois ele passa, Beth. Isso, depois passa na axila. Passa para mim. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Professor, não tem por aqui? Oi? Você falou que erva doce não tem por aqui, não se planta por aqui?
A erva doce não produz aqui. Se você plantar a erva doce que vem, ela vem toda com a semente queimada. Ela foi aquecida. Então, ela não nasce aqui. Você não, só se você comprar a semente de fora. Eles nunca deixam, eles nunca vão te vender uma semente que nasce aqui. A erva doce não nasce aqui. A erva doce vem de fora. É produzida na Espanha, no Egito, na África, né? Não produz aqui. O que produz aqui é o funcho, tá? Ah, tá. Professor, tem uma dúvida, que é Patrícia. Fala, Patrícia. Com relação à duração de tomar o chás, isso varia de... Eu tenho duas dúvidas. Varia de planta para planta? Por exemplo, vai tomar uma semana, 15 dias, 10 dias? Ou se tem um padrão de tempo? Geralmente, Patrícia, a gente usa até 2 meses para fazer a utilização. Mas você viu que o guaco, eu falei para você, que você usa no máximo 10, 15 dias, né? Então, você tenta usar um período curto, né? Não se usa um uso longo. Para sistema respiratório. Até convidei a Ana também está participando. Descobri uma coisa. A mamãe falou que você fez guaco. Não foi? Então, acabei de descobrir. Como que você fez o guaco? Você fez ele a frio ou quente? Tânia, você pode fechar o microfone. Então, não adianta de nada. Quem falou daqui do óleo de girassol, do óleo essencial, né, misturado com óleo de girassol, faz massagem nas articulações. Sim, você pega 100 ml de óleo de girassol, você coloca umas 20 gotinhas de óleo essencial de erva doce, e aí pode fazer massagem nas articulações, ajuda a tirar as dores articulares. Tem outras plantas que também ajudam muito, né, na parte de dores articulares. A gente tem o tomilho, que é muito bom. A gente tem uma planta chamada alpínia, né, que é muito boa também, que é a colônia. A gente tem vários óleos essenciais. O óleo essencial de copaíba, que é bom para passar nas articulações, que é muito bom, que tira muitas dores, tá? Mais alguma questão, alguma pergunta? O professor... Gilson, posso perguntar? Pode, claro. Bom, deixa eu só... Desculpa. Em relação ao xarope... estamos duas. Pode perguntar, depois eu falo. Liguei. Pode ir, Vivi. Alô? O meu é rapidinho. Em relação ao xarope de guaco, os princípios ativos dele, ele tem duração de quanto tempo com a mistura do mel? Sendo conservado? Se tiver bastante mel, aí ele vai conservar, porque o mel não estraga. Se tiver pouquinho mel, ele fermenta. Então tem que colocar bastante mel e pouca água. Aí você coloca, se ele está bem doce, aí ele não estraga. Se ele tiver pouco doce, ele vai estragar, vai fermentar. E você coloca sempre na geladeira num pote de vidro. Então é isso. Aí eu mantenho refrigerado, né? Isso, você pode colocar na geladeira, ele vai durar até uma semana tranquilamente. Só que tem que colocar bastante mel, tá? Tranquilo, legal. Era isso. Obrigado. Que o mel vira conservante. Gilson, o que eu ia te perguntar é o seguinte: a folha de funcho para chá, pode ser? Pode, só que ela não tem tanto efeito igual a semente. O princípio ativo está mais na semente, por isso que a gente vende até a semente, né? Você vai sempre ver a utilização da semente do funcho, né? Mas pode ser usado, ele tem efeito digestivo também. Você pode ver que quando você come funcho, né, você tem menos problemas digestórios. É que a professora Célia ensinou a fazer um energético com folha de funcho, lembra? Fazer, na verdade, sim. Lembra que a gente fez no curso de fito, a gente fez na parte quando a gente fez a utilização das ervas aromáticas, foi feito um patezinho, foi feito você pega aquela folha, né, o bulbo, e você corta ele em tiras e o pessoal serve com patê. Ele inibe, inclusive, o apetite, só para se imaginar. Mas ela fez um energético também, com limão e água de coco. Sim. Porque aí era o suco de clorofila, tá? Era o suco de clorofila. Aí o energético vem por conta da clorofila da folha. Tá. Certo? Lembra disso? Mais alguma questão, alguma pergunta? Eu tenho uma outra pergunta, professora Patrícia.
como extrair a propriedade do açafrão? O ideal é que eu use aquela cúrcuma que vem a raiz, ou eu posso usar aquele em pó? Você pode tanto... Tem muita gente que compra a própria raiz seca, e aí usa um processador e pulveriza, porque hoje em dia tem muita falsificação. E a cúrcuma é muito legal quando você faz uma fritura, porque aquele amarelo, você pode ver, se você misturar na água, por exemplo, se você colocar num copo, ele não mancha o copo, mas se você fizer uma fritura e colocar numa louça, chega a manchar a louça, né? Porque é uma substância que tem ela se dilui na gordura, então é importante que tenha um pouco de gordura para a gente ter efeito da cúrcuma, você absorve muito mais. Então, quando você vai fritar um arroz, por exemplo, ou vai fazer quando você faz algum prato que tem um pouco de gordura, você coloca nesses pratos. Funciona muito melhor. E qual a quantidade para eu colocar na comida, por exemplo? Ah, você pode colocar uma colherinha de café tranquilo em cada prato. Ah, tá. Obrigada. Imagina. Eu tenho uma pergunta, Elisângela. Fala, Elisângela. Eu estou amamentando e já faz uma semana de que eu estou com muitas dores só numa mama, só do lado esquerdo. E eu passei na médica, ela tinha dito que poderia ser os caninhos que tinham sido entupido. No caso, eu poderia usar o óleo essencial? Pode, claro. Com óleo... Pode, você faz uma massagem, você faz uma mistura de óleo essencial de erva doce, se você tiver, ou senão você faz uma compressa do chá mesmo, né? Porque nem sempre a gente tem um óleo essencial perto, né? Você faz uma compressa quentinha com o chá da erva doce. Ah, tá certo, então. Você pode usar a camomila, e você pode usar a camomila também. Então, aí a minha dúvida é o seguinte. Eu não consegui ouvir direito. Não vai produzir mais leite? Oi, tá, mas se eu tomar o chá da erva doce, não vai produzir mais leite, aí não pode piorar? Não, ele vai fazer com que desça o leite com mais facilidade. Erva doce, não vai produzir mais leite e aí pode piorar? Não, ele vai fazer... Lembra que falou lá, lembra na apresentação que falou que desce com mais facilidade o leite. Então você tem menos, ele vai tratar a inflamação. Você pode fazer tanto uso tópico quanto tomar o chá. Só não exagerar no chá. Tá certo, obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Wilson, qual é o melhor chá para endometriose? A unha de gato e o uxi amarelo. Ah, tá. Você falou, eu anotei aqui. Isso. Unha de gato e uxi amarelo. Tânia, qual que é a pergunta? Opa, aqui o professor, aqui estão perguntando se sobre o eucalipto no aparelho respiratório, ele é mais potente que a erva cidreira. Que a erva doce, né? Os dois são muito bons. Ervas cidreiras e a erva doce. Isso. Eu gosto muito do eucalipto. Em óleo essencial, então, nem se fala, tá? Eu gosto muito. Ele tem um efeito, assim, para sinusite, rinite alérgica, para problemas de pulmão, né? Mesmo que tenha uma pneumonia, o óleo essencial de eucalipto é fantástico. Você pode fazer a utilização tanto de um quanto de outro. É que eu falo muito da erva doce, do tomilho, que nem agora, né? Porque a gente pode ir no mercado, a gente consegue como tempero. Então, a gente pode fazer a utilização dos chazinhos. A gente consegue o tomilho até fresco nos mercados, né? Então, é uma coisa que a gente tem facilidade de acesso. Eucalipto, nem sempre a gente tem acesso fácil. Professor Hortelã, para o sistema respiratório. Você tem a menta piperita, né? Que é a hortelã-pimenta também que eles chamam. É muito bom também para a parte respiratória. Ô, professor, só uma dúvida que eu fiquei de ontem, que eu fui ler. Ontem você falou do xarope de abacaxi. Sim. Aí eu fiquei com dúvida, eu posso tomar quantas vezes? Você pode tomar de colherada de hora em hora.
Ah, pode tomar de hora em hora mesmo. Isso, quando está precisando, você pode tomar de colherada em hora. Tá bom. E da noite pro dia, né? Faço à noite, de manhã eu já Isso. posso... Mas se você tem que fazer meio de emergência, você pode fazer em 1 horinha, já tem muito caldo. Você pode ir já tirando. 1 hora depois você já tem caldo. Você pode ir tirando. Tá bom. Perfeito, então. Obrigada. Imagina. Professor, só uma pergunta, Débora. Com relação aos efeitos estrogênicos, né, que ele tem por conta dos calorões da menopausa, eu consigo fazer tintura para poder usar? Consegue, claro. E como que eu posso pedir na farmácia de manipulação essa tintura? Tem uma porcentagem? Como que eu Você peço? fala que eu quero tintura 20%. 20%? Isso, porque tem duas tinturas. Tem a tintura 10%, que é a tintura lá da homeopatia, e tem a tintura que é chamada tintura mãe, 10%. E tem essa tintura que é 20%, que é mais forte. Chama tintura a 20% ou extrato, tá? O extrato, tá. E a forma de uso, várias vezes ao dia? Você vai tomar umas 30 gotinhas 3 vezes ao dia. 30 gotas 3 vezes ao dia. Isso. Correto. Porque é bem difícil tratar essa parte, né? Eu faço a reposição hormonal, já estou no 3º ano. E ainda assim tenho esses calorões. É muito complicado. Uma planta que, se você quiser, eu vou colocar aqui no chat, ó, chama Simicífuga racemosa. Essa planta é poderosa para calorões do climatério. Simicífuga. Isso. Tá. Aí Onde você pede lá no Panisa. Fala que é aluno de Gilson. Esse que o senhor deu o telefone, né? No Isso, começo exato. da aula. Aí você pede lá no Panisa, fala assim que você é aluna, que aí eles, às vezes, eles fazem. Ok. Professor, gratidão, viu? Imagina. Muito obrigada, muito obrigada. Imagina. A Michelle está perguntando por que xarope de abacaxi. O xarope de abacaxi serve para tudo que é encrenca de pulmão. Né? Ele é um broncodilatador, expectorante, ele ajuda a fluidificar a mucosidade, ele é fantástico para tratar a parte de pulmão. Mais alguma perguntinha? Professor, só uma colocação. Óleo essencial de melaleuca com eucalipto é muito bom, né? Também para problemas respiratórios. Pode colocar uma gotinha, 2 na mão e fazer inalação, né? Sempre quando lembrar, quando tem asma, fazer com pequena quantidade, né? Inalar aos poucos, né? Para a gente não ter uma crise asmática, né? Que ela vai tratar a asma, inclusive. É bom, inclusive, para pneumonia, tá? Mais alguma pergunta, gente? Melaleuca com hortelã, é isso? Melaleuca com eucalipto. Eucalipto, tá. Isso, você coloca uma gotinha de cada, vai alternando, né? E vai inalando. É ótimo, né? Você pode fazer com uma gotinha 2 de cada, você faz de hora em hora. Para as pessoas que têm alguma gripe, que tenha... Para pneumonia é bom. Para pneumonia é fantástico, porque ele ajuda a matar a parte de vírus, né? Que estejam livres, né? Ele vai destruindo a parte de bactérias e vírus. Eu posso misturar os 2 óleos na mão, por exemplo. Você coloca uma gotinha primeiro de eucalipto, você inala, depois você coloca uma gotinha de melaleuca, inala, você vai alternando as duas, tá? Tá bom, obrigada. E não colocar muito, tá? É sempre uma gotinha, 2 de cada. E criança pode usar, professor? Tá bom, obrigada. Criança tem que tomar cuidado, pode inalar, mas com mais distante, tá? Sempre uma pequena quantidade, uma gotinha só, e sempre assim, é uma gotinha de eucalipto, depois de uma hora você faz com uma gotinha de melaleuca, e sempre vai colocar na mão, e vai ficar mais ou menos perto da criança, não coloca muito próximo, né? Porque assim, a criança pode ter alergia, tá? Principalmente criança até 2 anos de idade. Mas você pode pôr para fazer isso no ambiente, a criança, ela vai inspirando no ambiente, ajuda também a melhorar a parte respiratória. Se for para colocar perto do nariz da criança, ficar um pouco mais longe, né, para a criança não ter alergia, tá? Tá ótimo, obrigada. Imagina. Alguma pergunta a mais? Bom, pessoal, depois só pedir para você pedir a apresentação que a gente manda, ou a Tânia, ou eu mando, né? A Tânia também está com a apresentação. A gente pode mandar para vocês.
fiquem à vontade, né? Obrigado pela Tânia, pelo convite, né? Obrigado a vocês que participaram. Quiserem tirar alguma dúvida também, pode me mandar mensagem que a gente tira as dúvidas lá. Se quem conhece a Tânia precisa mandar alguma questão para a Tânia, também se a Tânia quiser me mandar, encaminhar as perguntas, eu respondo, depois a Tânia encaminha aí para vocês, quem tem o contato da Tânia, tá bom? Foi um prazer. Mais uma perguntinha, pode, professor? Oi, pode. Uma perguntinha. Eu uso muito caroço de abacate no álcool, passo nas articulações. Eu acho que resolve bastante. Sim, porque a abacate, ela tem, você tem um medicamento hoje que é muito usado, né, que é o sulfato de condroitina e glicosamina. A glicosamina você tem no caroço de abacate. Então, ela é uma substância que é muito boa, você pode colocar, inclusive, junto com o caroço de abacate, você coloca um punhadinho de cravo e um punhadinho de gengibre ralado, você vai ver como que funciona mais. Você potencializa o efeito. Ok, obrigada. Imagina. Então, tá. O professor, também posso subir as apresentações lá na biblioteca? Pode, claro. Fique à vontade. Tá, então vou subir na biblioteca online, gente, no portal de educação ambiental, a gente tem uma biblioteca ecológica e tem várias apostilas lá do curso. E aí eu coloco no link Projeto Ecologia do Ser, apostila aí na íntegra do professor, tá? Crédito, só acessar lá. É www.movieco.org.br, link Projeto Ecologia do Ser, dentro da biblioteca. E tem essa apostila e tem outras também. E aí eu queria agradecer a todos pela participação, lembrando mais uma vez que a Farmácia Viva faz parte do Projeto Ecologia do Ser, promoção da saúde pelas terapias naturais, porque nós somos apaixonados pela natureza e utilizamos a natureza aí, além de proteger a natureza. Também queria agradecer a Secretaria de Saúde de Barueri, né, que apoia esse projeto e nos incentiva através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E aqui no município eles implementam também pela nossa organização. Então, é um agradecimento aí pela ousadia, né, da Secretaria de Saúde. Agradecer ao professor Gilson e, se Deus quiser, estaremos aqui o mês que vem com vamos focar em outro tipo de sistema do corpo também. A gente ainda vai decidir qual. Obrigada a todos e um abraço. Obrigadão, Tânia. Um abração. Namastê.